Take 2. Luz, câmera, som. Me diz aí como você tá. Pra você que não me conhece, eu sou a pastora Milena e seja muito bem-vinda ao meu canal. Roda a vinheta, produção! Bom, gente, hoje é quarta-feira e quarta-feira é dia de vídeo da quarentena bíblica. Para você que não sabe o que eu estou falando, aqui no meu canal tem uma playlist sobre todos os vídeos da quarentena bíblica. Durante esses dias de quarentena, nós estamos aproveitando para ler mais a Bíblia, aprender mais do Senhor, conhecer mais a palavra dele. E semana passada o desafio foi que nós lêssemos as 7 palavras da cruz. Como nós estamos na semana da Páscoa, nós fizemos esse desafio e nós estamos lendo o que Jesus falou durante o tempo em que ele estava na cruz, durante esse tempo de crucificação. Então nós vamos conhecer cada palavra, falar um pouco dos textos e eu tenho certeza que vai ser bênção para você. Bora lá! Primeira palavra, o texto que foi nos proposto é o texto de Lucas no capítulo 23, do versículo 33 ao 38, onde Jesus fala: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Eu entendo que esse texto traz a nós a palavra de perdão. É interessante nós vermos que Jesus, naquele momento em que estava sendo crucificado, onde ele foi ferido, injustamente estava sendo pregado naquela cruz, ainda conseguir falar: Pai, perdoa porque não sabem o que fazem. Eu não sei se eu iria conseguir. Provavelmente não. Bem a cara que não. Mas Jesus nos mostra e nos ensina algo naquele dia. Ele ensina que eu e você, nós precisamos perdoar e entender e aprender sobre o perdão. Eu entendo que o perdão, ele não é uma amnésia santa. Não quer dizer que você vai pedir perdão ou receber perdão que vai esquecer de tudo aquilo que aconteceu. Eu acredito que você vai se lembrar, mas não vai sentir dor. O perdão, ele cura. O perdão, ele tira esse peso de culpa. E Jesus, naquele momento crucificado, ele mostrou isso àquele povo, que ele estava tirando a culpa deles, né? E também sendo curado, eu acredito, tirando todo o peso, qualquer mágoa que estava sobre ele. A primeira palavra de Jesus traz para nós esse ensinamento, que eu preciso perdoar, que você precisa perdoar, que o perdão, ele é essencial para a nossa vida cristã. A segunda palavra que Jesus falou na cruz está no livro de Lucas, Lucas 23, do versículo 39 ao versículo 35, onde Jesus fala a respeito de salvação. O texto é aquela passagem onde Jesus está crucificado e ao seu lado há 2 malfeitores ou ladrões, como descrito nos outros evangelhos. E lendo esse texto nós percebemos que ali, nesse ambiente, né, o povo estava vendo Jesus como um criminoso. Isso é muito pesado, né? E ali Jesus foi crucificado com aqueles malfeitores e um deles estava zombando, né? Falando: se você é realmente rei, se você realmente tem poder, né? Salva-se a ti mesmo. Mas o outro reconheceu algo muito interessante. Ele fala: você não ao menos teme a Deus? Ele reconheceu naquela hora que Jesus era filho de Deus. E ele entendeu que ele poderia ter ali uma esperança, uma salvação, mesmo diante daquele momento difícil. Então, o ladrão fala com Jesus. Peraí, o que o ladrão fala com Jesus? O ladrão fala com Jesus: lembre-se de mim quando entrares no paraíso. E aí Jesus logo responde a ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aquele ladrão entendeu que Jesus era o Filho de Deus. Ele entendeu que em Jesus existia um outro lugar, que em Jesus a morte não terminava ali, que não era o fim, que havia esperança e salvação. A terceira palavra se encontra no texto de João. João capítulo 19, versículo 25 a 27, onde Jesus tem uma fala com João e a mãe dele. E Jesus fala: eis a tua mãe. Com João e com Maria, eis o teu filho. Eu entendo que em muitas liturgias eles falam que Jesus está falando a respeito de família, mas eu entendi
que Jesus fala a respeito de responsabilidade. Nós precisamos ter responsabilidade com aqueles que estão ao nosso redor, cuidar deles. Naquela época, as mulheres não tinham tanta visibilidade como hoje. As mulheres não podiam trabalhar, elas dependiam, exclusivamente do marido ou de um filho. Era um ambiente muito diferente do que nós temos hoje. E Jesus traz essa responsabilidade a João. E no texto fala que o João levou ela para casa. E é muito interessante porque João toma essa responsabilidade, ele entende o que Jesus quis falar. E quando eu leio o texto, eu penso, qual é a responsabilidade que eu tenho como cristã, como pastora? Qual é a responsabilidade que você tem no seu trabalho, como filho, como filha, como pai? Nós precisamos pegar as nossas responsabilidades para nós e parar de colocar elas em alguém, no diabo, em alguém, mas assumirmos aquilo que é da nossa parte. Outro ponto interessante que é desse texto é que no texto fala que o discípulo amado estava perto. E João, ele se auto-intitula o discípulo amado, É bem minha cara. Também, se fosse eu, ia colocar lá, queridinha de Jesus. Mas de fato, eu entendo que essa palavra de Jesus, ela quer trazer para nós, que nós precisamos ter responsabilidade uns com os outros. E que nós estamos fazendo nesse tempo de quarentena, nos resguardando, mas também resguardando aquele que nós amamos. É responsabilidade, é cuidado um do outro. Quarta palavra. Take 4. A quarta palavra das 7 palavras de Jesus na cruz se encontra no livro de Mateus, no capítulo 27, do versículo 45 ao 47, onde Jesus fala: Deus meu, por que me desamparastes? É interessante nesse texto, no momento de cruz, num momento de sofrimento de Jesus, nós percebermos também a sua humanidade, É interessante porque quantas vezes eu e você também temos esse sentimento de estarmos só, mas muitas das vezes é apenas um sentimento, não quer dizer que nós realmente estamos sós. E nesses tempos difíceis, eu entendo que muitas pessoas estão tendo esse sentimento e outras também estão sozinhas em suas casas, não apenas estão se sentindo, mas de fato estão sozinhas. Mas é muito interessante porque mesmo nesses momentos, a palavra de Deus fala que Jesus estaria conosco até o final dos séculos. Então mesmo nesse momento, nós não estamos sós. Jesus está ali conosco. Eu acho muito interessante, eu não sei se você já viu o filme A Cabana, tem uma cena onde o personagem principal, o Mac Phillips, ele vai até o encontro de Deus e ele questiona a Deus justamente por causa dessa fala, que fala que ele abandonou seu filho no momento que ele mais precisava. E nessa cena, a personagem representando Deus naquele momento, levanta sua mão, o seu pulso e mostra ali também as marcas. E fala com ele: Mac, você ainda não entendeu nada, você não entendeu o sentido disso. E eu gosto muito desse filme, gosto muito dessa cena, onde faz refletir que de fato, mesmo se nós estivermos sentindo isso, nós não estamos sozinhos. O nosso sentimento não fala do fato que está acontecendo. Nós precisamos aprender a transformar a nossa solidão em solitude. E eu entendo que essa palavra de Jesus traz a nós essa percepção de que mesmo que a gente tenha esse sentimento de tristeza e solidão, nós não estamos sós. O Senhor está conosco. E nós aprendemos com Ele a, nos momentos de solidão, vivermos essa solitude e esse prazer. Amém? Vamos para a próxima palavra. Antes de eu falar a próxima palavra, eu quero deixar um recadinho para você. Aproveita, se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, deixa seu comentário, dessa forma o YouTube entende que esse vídeo é relevante, que ele é importante e ajuda o nosso canal a crescer. Nós estamos chegando a quase 100 inscritos nesse canal, produção. Que coisa linda! Assim que nós chegarmos, eu vou postar uma foto bem bacana, agradecendo a vocês por esse apoio. Então me segue lá no Instagram para você ver essa foto, para você curtir. Eu não sei se você chegou a ver, mas domingo saiu um vídeo no canal onde eu falei sobre ansiedade. Se você não viu, eu vou deixar o card aqui em cima. Que na verdade não é aqui em cima, é aqui. Vou deixar um card aqui com um vídeo de domingo para você assistir. Lá nós falamos sobre ansiedade e como nós podemos lançar a nossa ansiedade em Deus. E aproveitando esse tema, quinta-feira eu vou fazer uma live amanhã, 8 horas,
com a psicóloga Priscila Polcaro, e lá nós vamos estar falando um pouco mais sobre o tema, como a psicologia e a ciência também nos ajuda a passar por esse tempo difícil sem ficar ansioso, com a nossa saúde mental em dia, beleza? E agora bora para a quinta palavra das 7 palavras da cruz. Essa quinta palavra se encontra no livro de João, no capítulo 19, do versículo 28 a 29, onde ele demonstra, ao meu ver, a humanidade de Jesus, mas não apenas isso, de como Jesus realmente se esforçou ao máximo a se entregar por mim e por você naquela cruz. Jesus fala que tem sede e ali as pessoas dão a ele um vinagre. Eu não sei se você já percebeu, mas há um outro texto na Bíblia, em Marcos 15, onde o texto fala que foi dado a Jesus um vinho com mirra e ele se negou a beber. Porque esse vinho com mirra, na verdade, ele tinha um poder anestésico e Jesus se nega a isso. E o vinagre que é dado a ele, que na verdade é um vinho azedo nesse texto, ele na verdade traz uma lucidez, ou seja, a pessoa que está ali, ela vai continuar sentindo aquilo que ela está sentindo, não vai ser anestesiada como o vinho com a mirra. E olha só que interessante, como Jesus mostra a bondade dele, como Jesus mostra que ele foi intenso em morrer no meu e no seu lugar, porque nesse dia Jesus se entregou por nós com tudo o que ele tinha, e ele quis padecer por cada coisa, sofrer tudo que era necessário para que o meu pecado e o seu pecado fosse liberto pelo sangue dele e que hoje nós fôssemos livres. E isso é maravilhoso, eu consigo ver nesse momento de humanidade de Jesus, um momento da bondade, da misericórdia e da graça de Deus nas nossas vidas, e isso é maravilhoso. A sexta palavra se encontra no livro de João, no capítulo 19, versículo 30. O famoso grito que Jesus fala, está consumado. Eu vejo ali a plenitude, a redenção de Jesus naquele momento. Ali ele completa toda a sua obra. Ali Jesus mostra que tudo que ele veio à terra para cumprir, ele cumpriu. Ali ele mostra que ele é fiel ao Senhor. Ali ele mostra que Deus também, ele é fiel com os planos dele. Uma vez numa célula, eu não lembro quem ministrou, você me perdoa, mas numa célula aqui em São Bernardo, alguém ministrou uma palavra e disse que Deus era digno de confiança. E eu entendo que, de fato, Deus é digno de confiança quando ele tem um plano para o seu filho e ele inicia aquele plano e termina aquele plano com êxito. E assim como Deus fez com Jesus, ele faz na minha vida e na sua vida. Deus é digno de confiança. A obra que ele começou na minha vida, na sua vida, ele é fiel para terminar. Então, se você crê que Deus de fato é digno de confiança, comenta aqui com a hashtag Deus é digno de confiança. E eu tenho certeza que muitas pessoas irão ser alcançadas por essa palavra e entenderão que de fato Deus tem o melhor para nós, além daquilo que nós pensamos ou imaginamos. Essa palavra de Jesus mostra a mim que Deus é digno de confiança e que Jesus é fiel, que ele cumpre aquilo que ele fala, que ele cumpre o que ele prometeu, e isso para mim é maravilhoso. A última palavra das 7 palavras de Jesus na cruz, eu acho que ela se encaixa muito bem com a que nós falamos anteriormente, que é está consumado, que é quando Jesus fala em Lucas no capítulo 23, do versículo 44 a 48, entrego a ti o meu espírito. Nesse texto eu entendo que Jesus, ele de fato se entrega por inteiro a Deus e acontece naquele momento coisas sobrenaturais. O texto fala que o céu escurece e fala que o véu rasga de alto a baixo no santuário. E o que isso significa para nós? Significa que antes nós tínhamos uma restrição a entrar no santuário, a entrar no Santo dos Santos, a entrar na presença do Senhor. Mas quando esse véu é rasgado de alto a baixo, Deus está dando uma liberdade a nós. Deus está fazendo com que eu e você, que nós sejamos livres, que nós tenhamos livre acesso à sua presença. Não mais apenas no santuário, mas onde nós estivermos, nós temos esse livre acesso a Deus. E é libertador essa fala de Jesus, é libertador isso que acontece naquele ambiente. E outra coisa que eu reparei, eu não sei se você reparou aí na sua casa, mas fala que tanto o centurião como a multidão que antes
iam assistir a crucificação naquele tempo como um entretenimento. Ou seja, as pessoas iam lá para rir pelo que estava acontecendo, elas acabam lamentando, chorando, batendo no peito por ver a morte de Cristo naquela cruz. Olha só, Jesus viveu, fez milagres, curou pessoas, ensinou, manifestou o reino dele na terra, mas muitos só entenderam e só valorizaram a presença de Jesus e quem ele era em sua morte. E nós fazemos a mesma coisa. Muitas vezes alguém é muito querido para nós, mas nós não expressamos, nós não nos relacionamos com ela, e quando ela morre nós valorizamos isso. Mas eu e você, nós somos privilegiados hoje, sabe por quê? Porque Jesus de fato morreu, mas domingo está logo ali, onde Jesus ressuscitou, onde nós celebramos a vida, porque Jesus venceu a morte. Então, tanto para mim quanto para você, nós temos uma chance de reconhecer, valorizar tudo que Jesus fez, tudo que Jesus faz por nós. Então eu convido você nesse dia, nessa semana em que nós refletimos sobre as 7 palavras de Jesus, que nós venhamos a amá-lo, que nós venhamos a servi-lo, que nós venhamos a conhecer a Ele, se relacionar com Ele. Se você ainda não tem um relacionamento com Jesus, você pode me procurar no Instagram, mas leia a palavra, busque a Ele. Eu tenho certeza que o Senhor vai se achegar a você, porque a Bíblia fala que quando nós nos achegamos a Ele, Ele se aproxima e também se achega a nós. Então eu convido você que neste dia tenha um relacionamento com Jesus, que nesse dia você conheça Ele e passe a dar valor a Ele, em nome de Jesus. Espero que você tenha gostado desse vídeo, dê seu like, comenta aqui embaixo, e como a quarentena foi estendida, nós vamos fazer uma nova quarentena bíblica, um novo desafio para a próxima semana. E na próxima semana nós vamos ler o livro de Eclesiastes. Nós lemos já Esther, lemos as cartas de João, lemos trechos da Bíblia nessa semana da Páscoa, e agora é o desafio que nós venhamos a ler um novo livro do Antigo Testamento. O livro é Eclesiastes. Basicamente nós vamos ler 2 capítulos por dia, e na quarta que vem nós fechamos o livro. Então nós vamos ler amanhã o capítulo 1 e 2, sexta o capítulo 3 e 4, sábado o capítulo 5 e 6, domingo o capítulo 7, segunda o capítulo 8 e 9, terça o capítulo 10 e 11, e quarta nós vamos finalizar com o capítulo 12. E semana que vem nós vamos ter um vídeo aqui da resenha desse livro, e eu espero você seja abençoado em nome de Jesus, e até mais!